Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na costa do sul da Bahia, que é um lugar simplesmente espetacular. Vamos decodificar juntos as rotas, os segredos e as maravilhas de um dos destinos mais incríveis do Brasil. Vamos nessa! Bom, nossa jornada já começa com uma frase que faz a gente parar para pensar, né? Um problema? Como assim um problema? Quando a gente está falando de um verdadeiro paraíso. Pois é, essa provocação é a chave para a gente começar a entender essa região. E aqui está a resposta. O tal problema, na verdade, é uma coisa maravilhosa. A abundância de beleza, de história, de natureza é tanta, mas tanta, que a parte mais difícil é escolher o que fazer. É um desafio delicioso, um quebra-cabeça incrível de montar. Então, como é que a gente resolve esse belo problema? Tudo começa com uma decisão fundamental. Uma escolha que vai definir toda a experiência de viagem pelo sul da Bahia. Basicamente, a viagem se divide em duas grandes rotas, dois caminhos. De um lado, a gente tem a Rota do Descobrimento, que é toda focada em história, cultura, no charme daquelas vilas coloniais. Do outro lado, a Rota das Baleias, que é uma imersão total na natureza, sabe? Parques marinhos, encontros épicos com a vida selvagem. A escolha entre uma e outra é o que vai moldar todo o roteiro. E a porta de entrada para esses dois mundos, bom, na maioria das vezes é a cidade de Porto Seguro. É o grande ponto de partida, o lugar de onde todas as outras decisões vão ser tomadas. Vamos começar então pelo primeiro trecho, explorando a parte norte do litoral. Aqui o foco está naquelas cidades super charmosas e fáceis de acessar a partir de Porto Seguro. O trio de ouro aqui é Porto Seguro, o berço do Brasil, Arraial da Ajuda, que é um encanto e fica uma travessia de balsa, e a super estilosa Trancoso, com o seu famoso quadrado. Uma dica valiosa é escolher uma dessas cidades para ser sua base e, a partir dali, fazer passeios de bate-volta para os outros lugares. Assim o tempo rende mais e não tem aquele desgaste de ficar trocando de hotel. Agora, a nossa jornada toma um rumo bem diferente. A gente chega em Caraíva. E Caraíva é um lugar que pede uma outra mentalidade, sabe? Aqui, o rústico, a desconexão, isso é o verdadeiro luxo. E claro, isso já levanta uma questão super prática, né? Se não entra carro, como é que se chega lá? A verdade é que a própria chegada em Caraíva já faz parte da aventura. Olha, o processo é bem mais simples do que parece e é super charmoso. O carro fica para trás, num estacionamento na beira do rio. Dali, uma canoinha faz a travessia em uns 5 minutos. E quando se desembarca, os pés já encontram as famosas ruas de areia. É literalmente uma transição para um outro ritmo de vida. E uma vez lá dentro, o que se faz? O lema é esse aí, relaxar. É tomar banho de rio, banho de mar, visitar a reserva indígena Pataxó para ter uma imersão cultural incrível e, de noite, se jogar no forró, que é contagiante e agita a vila até de madrugada. Deixando para trás a magia de Caraíva, a nossa viagem continua em direção ao sul. E agora sim, a gente entra oficialmente no território das gigantes do mar, a Costa das Baleias. E aqui, o planejamento vira peça-chave. As distâncias são bem maiores. Sair de Trancoso ou Caraíva para chegar em Caravelas, que é a base para ir para Abrolhos, pode levar quase 5 horas de estrada, viu? É um tempo que precisa estar no roteiro para não ter nenhuma correria ou surpresa desagradável. Uma parada super estratégica nesse caminho é Prado. A cidade tem esse apelido de Caribe do Nordeste, com praias lindíssimas, e é de lá que saem os passeios para os recifes de Guaratiba, um lugar fantástico para mergulhar de snorkel e ver os corais de perto. E finalmente chegamos ao grande clímax da nossa jornada, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Foi o primeiro parque marinho do Brasil e é um verdadeiro santuário de biodiversidade. No fundo do Mar de Abrolhos tem uma coisa que não existe em nenhum outro lugar do planeta: os chapeirões. São umas torres de coral gigantes em formato de cogumelo, que criam uma paisagem debaixo d'água que parece, sério, coisa de outro mundo. O mais interessante é que aqui a gente desvenda um mito. Muita gente acha que os chapeirões são formações vulcânicas, mas não são. Na verdade, são estruturas biológicas, construídas bem devagarinho ao longo de milhares de anos por colônias de corais que vão crescendo para cima em direção à luz do sol. É uma floresta viva debaixo d'água. Só que por mais incríveis que os chapeirões sejam, eles acabam dividindo o palco com os verdadeiros protagonistas do espetáculo em Abrolhos. E olha só esses números, são de cair o queixo. Cerca de 22 mil baleias jubarte visitam a região todo ano. Um animal adulto pode pesar 40 toneladas e medir até 16 metros.
A escala desses bichos é simplesmente monumental. Para quem sonha em ver esse espetáculo, o timing é tudo. A temporada vai de julho a novembro. Em julho, elas estão chegando para se reproduzir. Agosto é o auge, a época dos saltos, das acrobacias. A partir de setembro, fica muito comum ver as mães com seus filhotes, que é um momento de pura ternura, antes que elas comecem a longa viagem de volta. Então, como saber se essa é a viagem certa? Bom, se a busca é por praias remotas, história colonial, ecossistemas únicos, encontros com a vida marinha e, principalmente, aquela filosofia de viajar sem pressa, o tal do slow travel, mergulhando na cultura local, o sul da Bahia é com certeza o destino. No final das contas, a pergunta que fica é: como cada pessoa vai escrever a sua própria história na Bahia? O sul da Bahia oferece todos os ingredientes, mas a receita, essa é única para cada viajante. Das ruas de areia de Caraíva aos saltos das Jubartes em Abrolhos, a jornada é como uma tela em branco, prontinha para ser preenchida.